A crítica comunitarista ao liberalismo. Este é o tema desta aula do curso Ética e Justiça do primeiro quadrimestre de 2020. Nós vimos, nessa segunda parte do curso, a teoria da justiça de John Rawls, que ocupa um lugar central no debate contemporâneo sobre a justiça. Nós vimos a crítica por parte dos libertários, ou libertarianos, que são os críticos que dizem que a teoria do Rawls não representa adequadamente o liberalismo, já que prioriza a igualdade e despreza, de certa forma, a liberdade. A crítica dos comunitaristas se voltará mais para a concepção do que é o sujeito moral que está na base do liberalismo, a noção de indivíduo, a noção de pessoa moral. Para os comunitaristas, a noção de indivíduo, do pensamento liberal, não apenas do Rawls, mas de toda a tradição liberal que está permeado no pensamento político contemporâneo, é uma concepção atomista, que toma o indivíduo como um ser autônomo, desvinculado de laços comunitários, de vínculos sociais e de uma narrativa histórica, que é, na verdade, tudo isso que dá substância ao indivíduo. É em nome dessa concretude ética e moral que constitui a vida do indivíduo que os comunitaristas farão, então, uma crítica ao pensamento liberal. Um dos mais importantes críticos deste liberalismo no debate com a filosofia do John Rawls é justamente o Michael Sandel, cujos cursos sobre justiça, né, estão disponibilizados lá no blog da disciplina e são bastante célebres, né? São vistos e têm sido vistos no mundo nos últimos anos de uma forma bem ampla. Mas há outros críticos que formam, como poderia dizer, o time dos críticos comunitaristas. Nós temos aí na imagem, que é a capa dessa aula, né, em primeiro lugar, no alto, à esquerda, o Michael Walzer, depois o Alasdair MacIntyre, o Sandel, lá embaixo, junto com o Taylor. Nesta aula, eu vou tratar, sobretudo, da crítica do Sandel. E, numa segunda parte, eu vou tratar da crítica do Taylor. Vou deixar de lado os autores Walzer e MacIntyre. Mas ambos são citados, tanto no livro Justiça, o que é fazer coisa certa, do Michael Sandel, como também no seu curso, né? Especialmente na aula em que ele trata da crítica comunitarista, uma aula chamada As Reivindicações da Comunidade. Nessa aula, inclusive, ele cita bastante o MacIntyre. Bem, a crítica comunitarista vai apontar a existência do sujeito moral, do self, como eticamente situado e inverter a prioridade da política, que, segundo Rawls e o pensamento liberal, era da questão da justiça, para a questão do bem comum. Por isso, nesse sentido, até mesmo os utilitaristas poderiam ser vistos também como críticos à prioridade do justo sobre o bem que está presente principalmente nas teorias de Rawls e Kant. Então, se nós já vimos a crítica do Nozick, que diz que o liberalismo igualitário de John Rawls é um pensamento insuficientemente liberal, há autores que dizem que a teoria da justiça do Rawls é insuficientemente igualitária. E aí nós temos pensadores como Ronald Dworkin ou Amartya Sen, que vão tentar radicalizar o igualitarismo presente na teoria de Rawls. Mas eu vou deixar Dworkin e Amartya Sen de lado e vou tratar da crítica comunitarista desses autores que eu já citei. Muito bem. O comunitarismo surge como um movimento político, filosófico, que apareceu nos anos 80 do século XX, predominantemente no mundo anglo-saxão, como reação ao domínio do liberalismo.
Retomando argumentos aristotélicos, hegelianos, argumentos do republicanismo clássico, argumentos rousseauistas e românticos, a crítica comunitarista de autores como Michael Sandel, Charles Taylor, Michael Walzer e Alasdair MacIntyre visa apontar os equívocos e os problemas negligenciados pela moralidade política liberal em geral e a de Rawls em particular. O próprio Sandel se filia a essa corrente e, na página 308, né, que está no último capítulo do seu livro, Justiça, o que é fazer a coisa certa, capítulo esse chamado A Justiça e o Bem Comum, que fecha o livro, ele se filia a essa corrente, dizendo, na década de 80, críticos da neutralidade liberal questionaram a noção do indivíduo livre para decidir sobre sua vida e livre de ônus, que parecia sustentar a teoria de Rawls. Eles defendiam não apenas noções mais fortes de comunidade e solidariedade, mas também um comprometimento público mais forte com as questões morais e religiosas. Em termos gerais, para os comunitaristas, uma teoria da justiça deveria considerar não princípios abstratos, mas os valores concretos da comunidade política. Não a pessoa moral individual, isolada, mas as pessoas eticamente situadas, com suas concepções de vida digna e necessidades concretas. Não uma política fundada apenas na proteção de direitos fundamentais individuais, mas também, principalmente, nas avaliações fortes sobre o que é o bem comum da comunidade política. Então, essa seria, em termos mais gerais, a crítica comunitarista, a partir da qual esses autores, especialmente esses 4 que eu mencionei, fazem, cada um a seu modo, críticas mais específicas ao modo como o liberalismo pensou a questão da justiça e o debate público sobre como entrar em um acordo sobre a estrutura básica da sociedade. Bem, antes de passar à exposição mais específica da crítica do Sandel, apontando alguns dos pontos principais da sua visão crítica do liberalismo, a gente pode tentar resumir em termos mais simplificados toda essa discussão entre os liberais e os comunitaristas como um certo debate entre uma forma de pensamento ético e político da modernidade, que pode se chamar uma tentativa de universalismo, né, que está presente sobretudo na ética kantiana, né, que se propõe a pensar um padrão moral que seria válido para todos os indivíduos, em todas as comunidades, em todos os contextos e situações possíveis. E outras concepções da vida ética e política que tentam priorizar a questão das diferenças e de como as diferenças podem enriquecer o debate público no sentido de uma atividade que vai trazer o bem comum ou vai contribuir no sentido de uma qualidade, de uma vida qualitativamente melhor. Então, o ponto central é justamente os comunitaristas vão dizer que o pensamento liberal ele garante, muito, bem sucedido em garantir uma esfera privada de desenvolvimento do que é a vida, mas ele falha em dar possibilidade de um pensamento público sobre o bem comum, já que na esfera pública, segundo os pensadores liberais, só valeria a pena discutir questões formais que deixariam a execução do que é uma vida boa a cargo de cada um. Então, o liberalismo ele partiria de uma concepção de que todos nós somos indivíduos morais dotados de certa dignidade
Dignidade essa que não pode ser negociada, não pode ser restringida, não pode ser aviltada, e que, por conta disso, a vida política ela fica restrita a acordos muito básicos sobre como cada um vai viver, ou melhor, como cada um, ou como o Estado, de um modo geral, pode garantir uma estrutura básica para que cada um viva a sua vida de uma forma completamente desvinculada de tradições, de vínculos sociais mais fortes, de ações públicas, comunitárias, coletivas mais amplas. É claro que o liberalismo ele não proíbe ações coletivas, o próprio direito de associação está garantido pelo pensamento liberal, mas o liberalismo parece que falha em garantir que essas ações públicas se coloquem, já que muitas vezes essas ações parecem conflitar com certos direitos individuais que são tomados como prioritários. Então, é nesse ponto que o comunitarismo vai criticar o pensamento liberal. Não se trata, embora seja um pouco tentador fazer esse tipo de simplificação, não se trata de opor um universalismo a um relativismo. A ideia ética e política de alguns de que há princípios básicos universais e necessários, e um outro tipo de pensamento que diz que não, que cada lugar tem a sua própria forma de funcionamento, né? E aí, com isso, nós não teríamos nenhum tipo de política universalista, cada um afirmaria seu próprio direito. Seria, na verdade, o relativismo seria uma nova forma disso que o comunitarismo critica, que é o particularismo, que é a defesa de uma esfera particular de ação, de liberdade, a concepção particular de indivíduo, aquilo que eles vão chamar também de atomismo social. Então, embora seja tentador colocar, né, resumir esse debate a um contraponto entre universalistas e relativistas, essa seria uma maneira simplificada e simplificadora de ver a questão que não dá conta do real problema que está em jogo neste debate. Então, vou apresentar rapidamente alguns dos principais pontos da crítica do Michael Sandel, né, que também tornarão talvez mais claro a sua filiação a certos pensadores que nem sempre formam a base do liberalismo, como Aristóteles, né? O Michael Sandel no livro ele vai de certa forma mostrar a pertinência do pensamento aristotélico para os debates contemporâneos sobre justiça, vida política, ética. Autores também como os próprios comunitaristas que ele cita, né? Especialmente McIntyre, e outros pensadores como a Hannah Arendt, né? E eu vou terminar justamente essa parte da aula fazendo uma referência a uma passagem da Hannah Arendt que o Michael Sandel cita, né? Para Sandel, a ideia da pessoa moral e do procedimento neutro de justificação que estão no centro da teoria de Rawls são duas ideias empobrecedoras da vida social, pois torna impossível apreender aspectos fundamentais da formação da identidade pessoal e do modo como as pessoas julgam e agem moralmente. O livro em que o Michael Sandel ele comenta e apresenta sua crítica de uma forma mais rica, mais pormenorizada, mais detalhada e aprofundada, é um livro chamado O Liberalismo e os Limites da Justiça. Este livro ele foi traduzido para o português e publicado em Portugal pela editora da Fundação Calouste Gulbenkian e ainda não foi lançado no Brasil. Então, é uma obra que não é muito acessível, embora esteja traduzido para o português. Eu recomendo, mais uma vez,
para além, né, do próprio livro do Michael Sandel, né, que já contém aqui algumas das suas críticas, a apresentação tanto do pensamento do Rawls como dos seus críticos, que faz o professor Denilson Verli, no capítulo 10 do nosso Manual de Filosofia Política, editado pela editora Saraiva. Lá ele vai resumir o argumento de Sandel consiste em demonstrar que a moralidade política do Estado constitucional democrático não pode estar fundada em ideais e direitos abstratos, mas sim em concepções substantivas do bem comum. O sentido da justificação pública e dos conteúdos dos direitos fundamentais só pode ser compreendido em termos de sua contribuição para o florescimento do que os membros da comunidade político-jurídica consideram como sendo uma vida digna. Então, há uma necessidade, segundo Sandel, de levar em conta as avaliações fortes sobre o que é uma boa vida. Não basta a referência a princípios universalistas abstratos. A referência a uma concepção do bem é essencial para o raciocínio prático. Sem ela, o raciocínio moral e político é indeterminado e não fornece um guia para o que devemos fazer. Então, o Sandel ele vai mostrar como, ao longo da história, a questão, por exemplo, de reivindicação de direitos, ela esteve encampada e substanciada por um discurso, por exemplo, religioso. Ele cita como exemplo os discursos de Martin Luther King. Como havia ali no discurso do Martin Luther King, e é isso que mobilizou uma verdadeira transformação no sentido do reconhecimento dos direitos civis das pessoas afrodescendentes nos Estados Unidos, como esse discurso está vinculado tem uma base religiosa, né, que está bastante presente, não apenas na retórica, mas na própria prática do Martin Luther King. E como, se você faz um filtro do discurso do Martin Luther King dessa questão religiosa, você tem um discurso que até pode parecer apropriado e parecido com o discurso liberal, mas ele se torna um discurso sem vida, um discurso abstrato que não teria, digamos assim, o mesmo efeito, porque estaria desvinculado de uma vida unitária concreta que mobilizou as pessoas naquele momento. E aí ele vai dar outros exemplos, né? Mas ele sempre vai tentar mostrar como há certos princípios de lealdade, de solidariedade, que não são levados em conta pelo discurso liberal e que constitui aquilo que, de fato, mobiliza as pessoas e que dá às ações morais um conteúdo concreto que nós reconhecemos, né? Nas aulas em vídeo, inclusive, ele dá o exemplo de como nós consideramos intuitivamente mais justo que numa situação de necessidade, a lealdade, por exemplo, à família ou à pátria se sobreponha a um vínculo universalista. Então, se há uma situação em que a minha família está em risco, e embora outras pessoas estejam também em risco, é julgado moralmente mais válido que eu ajude a minha família do que ajude outras pessoas, né? Porque essa é justamente a expectativa moral que se tem, né? Assim como se espera, né, que cada país ajude prioritariamente seus concidadãos em relação a outras pessoas, porque o patriotismo é também considerado um valor historicamente sedimentado, né? Ainda que ele possa ser também contestado, justamente quando também a questão como a família e a pátria são usados para
interesses particulares. Mas esses são vínculos que devem ser pensados, né, e levados em conta também no debate público, não apenas nas escolhas morais dos indivíduos, né? Então, dilemas da lealdade, questões sobre o mérito, questões de virtude e uma discussão sobre a finalidade das instituições são questões que o pensamento liberal não pensou, não levou muito em conta, e são questões que são colocadas pela ética aristotélica e por formas de pensamento que não estão, que não cabem, né, no ideário liberal, né, como a própria religião, né, que por conta da necessidade da laicidade do Estado, de princípios universalistas, né, todos esses elementos ficaram de fora do debate público. E aí nós entramos também assim em dois pontos fundamentais da crítica dos comunitaristas, que vão contestar a noção de liberdade do liberalismo e, junto com isso, propor um modelo de política que se sobreponha às restrições liberais à esfera pública, né? Aquilo que pode ser publicamente discutido, né? Então, enquanto os liberais valorizam, sobretudo, a concepção negativa de liberdade, isto é, aquela que valoriza, sobretudo, a liberdade do indivíduo de afirmar seu próprio modo de vida, os críticos comunitaristas apontam para a necessidade de uma ampliação da noção de liberdade para abarcar a capacidade de participação na vida pública, ou seja, o exercício da cidadania. Então, os críticos comunitaristas, e aqui eles se juntam aos pensadores que se vinculam a uma certa tradição do pensamento político, que são os republicanos, né? O republicanismo é uma noção de vida política que retoma ao ideário grego do exercício da cidadania, foi formulado com esse vocabulário pelos pensadores romanos, como Cícero, sobretudo, e foi retomado na Renascença e parece ter sido novamente retomado pelos críticos ao liberalismo no século XX, né? E o que eles solicitam é justamente uma ampliação da esfera pública que teria sido bastante restringida pelo pensamento liberal. Então, os comunitaristas se perguntam como fazer nos casos em que uma pessoa sente-se constituída por diferentes contextos comunitários, como a família, o povoado, a classe, a tribo e a nação, que, como sabemos, impõem lealdades e obrigações conflitantes e, por vezes, não conciliáveis. O fórum privilegiado para resolver esses conflitos, dizem os comunitaristas, não é a consciência individual, mas sim a esfera pública de participação, de deliberação democrática. Então, né, contra o privilégio da consciência individual, os comunitaristas vão falar justamente da esfera pública. Nesse sentido, eles são republicanos e não liberais, porque o liberalismo está ligado ao pensamento, ao respeito à consciência individual, à liberdade que cada indivíduo tem de julgar moralmente. Consequentemente, os comunitaristas apontam para a necessidade de uma ampliação do ideal da razão pública em direção ao modelo republicano de deliberação política, no qual a formação dialógica e reflexiva do juízo é o critério de legitimação das normas morais e valores éticos que devem regular a vida em comum. Aqui surge uma oposição que é presente no debate político contemporâneo, a contraposição entre liberdade dos antigos e liberdade dos modernos. A liberdade dos antigos é justamente a liberdade pensada como a capacidade do indivíduo de viver a vida pública,
de exercer a cidadania. Livre é o cidadão que pode participar do debate político na polis, que tem poder político, que vive a vida política. Nós vimos como os antigos valorizavam isso. Isso é comum a Platão e a Aristóteles. Enquanto os modernos valorizam, sobretudo, a liberdade do indivíduo contra o Estado, que muitas vezes tolhe a sua liberdade individual. Então, a liberdade dos modernos é a liberdade que o indivíduo tem de seguir o seu próprio plano de vida, sem que o Estado interfira na sua liberdade de pensamento, de crença, de associação e também a sua liberdade econômica. Essa contraposição remete a Benjamin Constant, um pensador francês do século XVIII, que após a Revolução Francesa, ele escreveu, sobretudo, um artigo bastante comentado, clássico, facilmente acessível, chamado A Liberdade dos Antigos contraposta à Liberdade dos Modernos. E lá ele mostra como os modernos preferem, de fato, a liberdade econômica, a liberdade individual, contra a liberdade pública, republicana. Curiosamente, o Rawls ele tenta justificar a sua teoria da justiça dizendo que ela resolve conflito entre os antigos e modernos sobre a liberdade. Mas ele afirma, por exemplo, na página 247, uma prioridade do liberalismo em relação à liberdade dos modernos. Então, ele diz, embora os dois tipos de liberdade tenham raízes profundas nas aspirações humanas, a liberdade individual e as liberdades civis não devem ser sacrificadas em nome da liberdade política, a liberdade de participar de forma igual dos assuntos políticos. Então, embora ele tente balancear os dois, há uma prioridade em relação às liberdades individuais, e é por isso também que há uma prioridade nos princípios de justiça do princípio que garante a liberdade de cada um, em relação ao princípio da igualdade, que limita também a liberdade de cada um. Bem, e aí, por conta da valorização da liberdade pública, se associa o pensamento desses autores comunitaristas ao republicanismo, que é justamente uma corrente de pensamento político que valoriza justamente esse ideário republicano clássico contra o liberalismo. Enquanto o liberalismo entende primordialmente a cidadania como uma relação entre pessoas privadas com um status jurídico de liberdades subjetivas igualmente asseguradas, o comunitarismo caracteriza a cidadania como uma relação constituída eticamente e por determinadas virtudes orientadas para o bem comum. Então, há uma valorização das virtudes orientadas para o bem comum, em detrimento das virtudes orientadas para o próprio bem ou para a esfera individual. E aí é nesse contexto que o Michael Sandel vai citar Hannah Arendt. As democracias ocidentais se preocuparam em representar interesses, mas não em cultivar a cidadania. Elas protegem as liberdades civis, mas não salvaguardaram a liberdade no sentido republicano de uma vida pública compartilhada. Vocês têm um retrato da Hannah Arendt, na juventude, ela que foi uma das principais pensadoras políticas do século XX. Ela tem diversos textos, o mais conhecido, Origens do Totalitarismo, mas tem também o seu relato sobre a banalidade do mal, Eichmann em Jerusalém, e vários textos sobre a questão política, texto sobre a Revolução, sobre a vida política em geral, e especialmente na questão de como pensar a vida política e a liberdade, e refletindo, sobretudo, a partir do pensamento dos gregos, de quem pensamento
em que ela realmente era especialista e baseou boa parte do seu pensamento a partir de uma reflexão sobre como, né, os antigos pensaram a vida pública. Isso está, sobretudo, presente na sua obra filosófica mais importante, que é A Condição Humana. Né? E aí, nesse sentido, a Hannah Arendt inspira, né, uma série de pensadores contemporâneos caracterizados como republicanos. Né? Muito bem. Então, esse é o saldo, né, da crítica comunitarista, né, contra uma concepção muito restritiva do que é o sujeito moral, a favor de uma concepção mais ampla da cidadania e da esfera pública e favorável a que questões substantivas sobre o bem sejam discutidas novamente no debate político. Com isso, eu encerro essa primeira parte da aula sobre comunitarismo. A próxima versará sobre a crítica do Charles Taylor. Até a próxima, então.